Bem-vindos, vamos iniciar nossa aula. Hoje vamos trabalhar apenas com o início de eletrodinâmica, tá bom? Somente com aquele início, os sinais das três energias principais para o estudo da termodinâmica. Lembrando que termo vem de temperatura, dinâmica vem de movimento, ou seja, o movimento produz calor ou o calor produz movimento. No caso das usinas termoelétricas, o calor produz movimento na turbina, nas usinas. Enquanto que em outras situações, o movimento produz calor. Né? Então repare que tanto o calor produz movimento quanto o movimento produz calor. Isso é termodinâmica. Então as energias associadas são três. Eu quero que você memorize. Quais são as três energias fundamentais para a termodinâmica? Quais são essas três energias? Calor, trabalho e energia interna. Essas são as três energias principais na termodinâmica. O calor entra e sai, quando entra esquenta e quando sai esfria. Né? Você se refresca, você fica mais fresco. O calor entrou, esquentou, saiu, esfriou. Quando o calor, esse é calor. Energia interna. Quando aumenta a energia interna, as moléculas ficam mais agitadas, certo? Aumenta a energia interna, aumenta a temperatura. Diminui a energia interna, diminui a temperatura. E enquanto que a outra energia é o trabalho. O trabalho ou você realiza ou você recebe trabalho. Se você levanta algo, você está realizando. Agora, se você está, né, se estão te empurrando, você está recebendo o trabalho. Então essas são as três energias que vamos comentar. Antes de eu abrir aqui, eu vou abrir uma tela em branco para a gente fazer um esquema, tá bom? Antes eu quero que vocês memorizem os sinais, tá bom? Os sinais. Quando o corpo recebe calor, esse calor, ele é positivo ou ele é positivo? Bora ver se estou certo essa. Positivo? Acertou. Então ele é positivo. Por quê? Está recebendo. Agora, se você está perdendo, cara, tu está perdendo. Se tu perde, isso é positivo ou negativo? Se tu perde, o calor negativo. É negativo. Então, quando você recebe calor, calor positivo. Quando tu perde calor, calor negativo. Morreu o calor aí? Já foi, né? Calor positivo, recebeu. Calor negativo, perdeu. Isso vai ajudar muito, principalmente em alguns cálculos lá. Os sinais. Imagina agora você. Você é o trabalhador. Você está realizando trabalho. Você realiza trabalho. Com isso, você ajuda a sua família e a sociedade. Realizar trabalho é positivo ou negativo? Realizar trabalho é positivo. Negativo. Realizar Negativo. Não. Ah, sim. Realizar é bom. Confundi, foi mal. Realizar trabalho é bom. Agora, se você for um escorão, você depende... Não estou falando você que depende do pai. Digo assim, um marmanjo, vamos dizer. Um marmanjo. Que está ali encostado na casa de alguém e não faz nada, não quer nem fazer as coisas dentro de casa. Só está ali vivendo. Ou seja, essa pessoa está realizando trabalho ou ela está recebendo trabalho de alguém? Ela está recebendo. Como é que é receber trabalho? É quando tu leva o Pode repetir, professor, por favor. Repito sim, Gustavo. Quando tu empurra algo, quando é você que está trabalhando, você que está empurrando, você está realizando trabalho, isso é positivo. Agora, se alguém te empurra, então você está sendo empurrado. Então você está recebendo o trabalho de alguém. Não é você que está realizando, você está recebendo o trabalho de alguém. Quando você recebe o trabalho de alguém, isso é negativo. Então vamos lá. Entendeu agora? Sim. Então eu vou repetir para você. Muito bem. Não, entendi. Ótimo. Eu vou repetir só para você fixar. Quando você perde calor, o calor é? Quando você perde aquilo, o calor é negativo. Quando você recebe aquele calor, você recebe aquela energia, as moléculas ficam agitadas. Quando você recebe aquela energia, o calor ele é positivo. E quando tu perde aquela energia, aquele calor, o calor é negativo. Quando tu realiza trabalho, você está realizando trabalho, o calor é o quê? Positivo. Agora, quando você recebe o trabalho, o calor é negativo. A energia que fica dentro do seu corpo é chamada de energia interna. A energia que fica dentro do seu corpo é chamada de energia interna. E as energias que ficam fora são duas. Quais são as energias que ficam fora? Seja bem-vindo aí, Leon. Leon, seja bem-vindo. Nunca mais tinha visto ele por aqui. Então vamos aqui. Como é que funciona isso, gente? Quando você recebe o calor positivo, perdeu o calor negativo, realizou o trabalho positivo, recebeu o trabalho negativo. Quando você... Essas duas energias, calor e trabalho, são energias que estão fora. Que você realiza trabalho para fora, você recebe trabalho de fora. Você perde calor para fora, você recebe calor de fora. Então são energias externas.
A única energia que está dentro de você é a energia interna. Você não pode dizer, eu estou com calor. Não, você não tem calor. Eu tenho trabalho. Você não tem trabalho. Você não tem trabalho, você não tem calor. Fisicamente, eu acredito que isso até na língua portuguesa está errado. Porque não é assim que se pronunciam essas palavras. O certo é dizer, eu estou realizando o trabalho. É o mesmo dizer, eu tenho a força. Você não tem força. Você aplica uma força. Você realiza um trabalho. Você não tem calor. Você recebe ou perde calor. Então são palavras que a gente usa no cotidiano. Eu tenho força, eu tenho trabalho, eu tenho calor. Isso aí, para a física, eu acredito que até na língua portuguesa, isso são empregos da palavra de forma errônea. O certo é realizar ou receber trabalho, receber ou perder. Seja bem-vindo, Lucas. Receber ou realizar trabalho ou aumentar ou diminuir a energia interna. Então é isso que falamos aqui, ó. Quando dentro de você as moléculas estão muito agitadas, por exemplo, quando você está com febre, para que serve a febre? A febre não é uma doença, como alguns pensam. A febre é um artifício do organismo para te dar energia interna, para aumentar a tua energia interna e dar força para os anticorpos. Como assim? Pode perceber que quando você está doente, você sente mais a doença de noite. Por quê? Além dos teus corpos estão cansados, ou os teus órgãos estão cansados, perdão, está mais frio, então as moléculas estão menos agitadas. Enquanto que de dia, tu não vai sentir aquele desconforto que tu sentiste à noite. Por quê? Porque de dia as tuas moléculas estão mais agitadas, tu tem mais energia interna. Então quando a energia interna aumenta, isso é positivo ou negativo? Isso é positivo. E quando a energia interna diminui, isso é o quê? Negativo. Ok? Então a gente vai falar. Imagina só. Isso aqui seja um recipiente. Esse recipiente, ele tem um êmbolo. Um êmbolo é como se fosse uma tampa. E essa tampa ela tem a capacidade de subir e descer, certo? Ela sobe e ela desce. Primeiro a gente vai falar de calor. Então o calor, presta atenção aqui. Esse calor, como eu falei para vocês, ele pode ser o quê? Ele pode ser positivo e ele pode ser negativo. Se o calor é positivo, eu vou colocar calor, a quantidade de calor. Se o calor é positivo, isso quer dizer que ele está recebendo ou ele está perdendo calor? Se o calor é positivo, ele está o quê? Ele está recebendo calor. Então se o calor é positivo, é porque ele está o quê? Recebendo calor. Então ele recebe calor bem aqui, certo? Ele vai receber calor. Agora, se o calor ele for negativo, é porque ele está o quê? O calor está... Se o calor for negativo, é porque ele está o quê? Esse aqui ele é positivo, e esse aqui ele vai ser, se ele perde calor, se esse gás aqui ele perde calor, então é porque o calor vai ser o quê? Negativo. Ele vai perder calor. Ele perde calor. Certo? Isso em relação ao calor. Beleza? Mas em relação ao trabalho. Em relação a essa segunda grandeza bem aqui, o trabalho. O trabalho, eu estou falando dessas três energias, que são essas energias que vão ser trabalhadas na primeira lei da termodinâmica. E na segunda também. Então olha aqui, o trabalho. O trabalho, ele pode ser positivo e ele pode ser negativo. Se o trabalho for positivo, bora ver se você sabe, vai realizar ou vai... Se o trabalho for positivo, o trabalho é representado por essa letra aqui, tal. Se o trabalho for positivo, isso é bom ou é ruim? É bom. Então ele está realizando ou está recebendo? Ele está realizando o trabalho. Então ele realiza trabalho. Ele realiza trabalho. Agora, se o trabalho for negativo, ele vai o quê? Ai, meu Deus. Ele for negativo, ele está recebendo o trabalho. Ele recebe o trabalho. Recebe o trabalho. Gente, o que é realizar trabalho? O que é realizar? Tu acha que realizar trabalho é esse êmbolo bem aqui subir ou esse êmbolo descer? Realizar trabalho é ele subir ou descer? Realizar trabalho é quando ele sobe. Por quê? Imagina que nós somos os gases. Estamos dentro desse recipiente. Eu quero realizar trabalho, então eu vou empurrar a tampa para cima. Então quando eu subo a tampa, eu estou realizando trabalho. Então quando sobe
quando o volume, eu vou até colocar aqui, ó, realizar trabalho, o volume ele vai o quê? O volume vai? O volume aumenta. E aqui, quando recebe trabalho, imagina que nós somos os gases, nós estamos sendo amassados. Se nós estamos sendo amassados, nós estamos recebendo trabalho. Ou seja, amassado é diminuir o volume. É diminuir o volume. Diminuir o volume. Agora, o terceiro em relação à energia interna. Em relação à energia interna, a energia interna é representada por ΔU. Energia interna, que é representado por ΔU. É representado pela letra U. ΔU é a variação da energia interna. Então, olha só. Se a energia interna ela é positiva, se a energia interna ela for positiva, isso quer dizer, o que vai aumentar quando a energia interna é positiva? Bora ver se você lembrar do início da aula. O que aumenta, gente? O que vai aumentar, gente? Ocorre o aumento de temperatura. Então, quando eu tenho bem aqui, ó, aqui dentro, o aumento dessa energia interna, isso quer dizer que as moléculas que estão aqui dentro, se aumenta a energia interna, as moléculas que estão aqui dentro estão aumentando o grau de agitação delas, eles começam a ficar mais agitados. Essas moléculas ficam mais agitadas, porque aumenta a temperatura. E quando a energia interna ela vai o quê? Diminuir, é porque é negativo, a energia interna está diminuindo, isso é negativo. Se a energia interna está diminuindo, então a temperatura vai ser menor. A temperatura vai diminuir. Então, gente, é isso aí. O calor, eu quero que vocês sejam rápidos aí na resposta, hein, gente? Receber o calor. O calor é positivo ou negativo quando você recebe calor? O calor, ele é rápido na resposta. O calor é? Positivo. Positivo, muito bem. Agora, quando tu perde calor, o calor é o quê? Negativo. Negativo, muito bem. Agora, quando você realiza trabalho, o trabalho é positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Agora, quando tu recebe trabalho, perdão, tu é empurrado, o trabalho é o quê? Negativo. Negativo. Quando aumenta a energia interna, é positivo ou negativo? Positivo. Agora, quando diminui a energia interna é o quê? Negativo. Negativo. Gente, quando você realiza trabalho, o que aumenta? Quando realiza trabalho, você é um gás e está realizando trabalho. O que vai aumentar? O volume. O volume. Vai aumentar o volume. Então, na realização de trabalho, a expansão. Eu tenho aqui. Separação de molécula. Dá pra você ver? Repara que tem um momento de expansão e compressão. Aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, vai estar gelado pra caramba. Não, tá errado. Quando você faz assim, é uma compressão, certo? Pertinho é o quê? É uma compressão. Agora, quando tá bem aqui de longe, é uma expansão, vai expandir. Expansão, realização de trabalho. Agora, quando você é amassado, compressão, igual aqui no início. Igual aqui no início. Comprimido. Vai ser o quê? Tem uma compreensão? Vai ser uma compressão, vai receber trabalho, certo? Recebe trabalho. E por último, quando a energia interna diminui, ela é negativa, o que vai diminuir dentro do seu corpo? O que vai diminuir? O volume. Não, o volume tem a ver com o trabalho. O volume tem a ver com o trabalho. Moléculas. Lá dentro, isso diminui a agitação das moléculas, ou seja, se a energia interna, se está falando de moléculas, a energia de dentro do corpo, de moléculas, então eu estou falando de temperatura. Se diminui a energia interna, diminui a temperatura. Se aumenta a energia interna, aumenta a temperatura. Então é isso aí, gente. A energia interna está associada com a temperatura, o trabalho está associado com o volume, e né, a troca de calor vai indicar se é positivo ou negativo, vai interferir, interfere nos dois, tá? O calor interfere nos dois. Mas é isso aí, gente.